contrato assinado e a novela encerrada de uma vez por todas. E já que nós estamos falando aqui da 23ª rodada, vocês acompanharam os jogos aí, não sei se vocês perceberam um aumento no tempo da bola rolando. Sim. Porque no final de semana, pela primeira vez, foram implantadas essas regras que a FIFA já tinha usado na Copa do Mundo. E nós falamos isso na sexta-feira, não é, Pedro? Para fazer com que a bola rolasse mais nos jogos do Campeonato Nacional. No jogo do Palmeiras já deu para ver isso bem, né, Capri? No próprio sábado. Deveriam ter feito antes, né, Capri? Melhora muito a qualidade do espetáculo, né? Muito, melhora muito, a gente percebeu, foi perceptível, não é? Essa mudança aí no comportamento dos jogadores, evitando ali a cera, evitando ganhar tempo. E agora há pouquinho a CBF divulgou que após 9 jogos dessa 23ª rodada, porque ainda vão jogar Internacional e Remo, já houve um aumento no tempo médio da bola rolando aqui no Brasil. Antes da parada da Copa, nós tínhamos tempo médio de futebol, 52 minutos e 54 segundos. Hoje nós temos, ou depois dessa 23ª rodada, 55 minutos e 29 segundos. Ou seja, nós tivemos aí praticamente 3 minutos de acréscimo de bola rolando nas partidas do final de semana do Campeonato Brasileiro. Isso representa um tempo médio maior do que os jogos da Premier League, por exemplo, que tem 55 minutos e 23 segundos de tempo médio de bola, 55 minutos e 8 segundos para a La Liga na Espanha, e 54 minutos e 28 segundos para a Série A na Itália. Então o Brasil, nessa rodada aí do final de semana, superou essas ligas com tempo de bola rolando. Vamos torcer para que isso permaneça, para que isso continue, não é, Pedro e Thaís? Porque não dá, a gente estava vivendo aqui uma loucura. Assim, o goleiro fazia uma defesa, caía, rolava, ficava lá 2, 3 minutos, esperando atendimento médico, jogador simulando contusão. Tava um negócio assim completamente descabido aqui no Brasil. Vamos ver se isso se mantém, porque a gente sabe que a tendência de que a coisa vai esfriando depois com o passar do tempo e que os árbitros fiquem atentos a isso e façam com que realmente a bola rolando aqui no futebol brasileiro seja protagonista e não o torcedor se sentir enganado quando vai assistir um jogo de futebol, né? É isso aí, a gente quer ver bola rolando e não quer ver cera, né? Rapidinho para fechar, tem jogo hoje fechando a rodada do Brasileiro, né, Capri? É isso, Internacional e Remo vão jogar às 8 da noite lá no Beira-Rio, uma luta, uma disputa intensa aí contra a Degola, porque o Internacional é o time que abre a zona do rebaixamento com 23 pontos e o Remo vem logo atrás na 18ª posição com 22, então imaginem só o tamanho, a importância desse jogo lá no Beira-Rio, Pedro e Thaís. Em o Jornal, gente, fica por aqui. A partir de agora, tá chegando o Manhã Bandeirantes Campinas com o Heitor Fredo. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Quinto sinal marca 10 horas da manhã. Muito bom dia, um ótimo início de semana para você que segue na programação da Bandeirantes. Você ficou com o Jornal Gente, de volta amanhã às 8 horas na programação da RB e com transmissão simultânea na tela da Band News TV. O nosso Manhã Bandeirantes está chegando a partir de agora e até às 11h30 da manhã. Eu, Heitor Fredo, convido você a saber o que é notícia aqui na região metropolitana de Campinas, os nossos assuntos do interior de São Paulo, do estado, do Brasil e do mundo, com equipes do Grupo Bandeirantes espalhadas por todos os cantos, para você não perder nada de importante neste 17 de agosto de 2026. Obrigado a você que nos acompanha pela faixa estendida do seu FM no 85.7 e a você que está conosco em qualquer parte do Brasil e do mundo, acompanhando a programação da Bandeirantes pelos nossos aplicativos digitais. No Bandplay você tem todo o nosso conteúdo gratuitamente na palma da sua mão. No portal bandmulti.com.br você tem notícias 24 horas por dia e aquela aba ao vivo que fica piscando na sua tela para você ouvir
a Bandeirantes Campinas e as demais rádios do Grupo Bandeirantes de Comunicação. E para você que gosta do rádio moderno, o rádio com imagens, nossos bastidores já estão disponíveis para você acompanhar aqui direto do Complexo de Comunicação João Jorge Saad, em Campinas, em youtube.com/Bandeirantes Campinas. Você pode se inscrever, fazer parte desta comunidade e juntos nós fazemos esta edição do Manhã Bandeirantes contando com a sua mensagem de texto que pode vir pelo nosso canal do YouTube uma vez inscrito. Comunidade que agora está a caminho dos 66 mil amigos que acompanham a nossa programação. E você pode também nos mandar uma mensagem de WhatsApp, por texto, por áudio, DDD 19 97102 1493. 97102 1493. A nossa programação do Manhã Bandeirantes tem os trabalhos técnicos do Edson Freitas na mesa de som, a central técnica com o Alan Zanelato e a coordenação técnica é do Gil Kleber. Bandeirantes Campinas, que tem a direção geral do Rodolfo Neves. Vamos saber como estão as condições de tráfego para o motorista que segue pelas ruas, avenidas e estradas que cotam o nosso interior paulista, começando com as ocorrências de últimas horas aqui na região, nas rodovias que cotam o nosso estado. Um tombamento foi registrado no quilômetro 108 na manhã de hoje da rodovia Anhanguera, trecho que passa pela cidade de Sumaré. Informação da concessionária que administra o trecho, que é na pista sentido norte, portanto, pista para quem segue sentido interior. A informação de que um veículo estava trafegando na faixa 1, era uma motocicleta, quando no quilômetro 108, passagem por Sumaré, sentido interior paulista, ou seja, sentido quem vai em direção ali a Araras, as outras cidades cortadas pela Anhanguera, ele teria sido fechado por um automóvel, por um carro que seguiu viagem. Precisou manobrar para não colidir na traseira do carro, acabou sofrendo uma queda sobre a faixa 1. Informação de que ele teve ferimentos moderados. O veículo que ele pilotava era uma moto Honda CG 160. Esse veículo foi removido já do trecho, que chegou a ter um congestionamento de 4 quilômetros para o atendimento da ocorrência, do KM 104 até o quilômetro 108, onde foi registrado o tombamento. Neste momento, as interdições já foram concluídas, ou seja, a pista já está liberada. O condutor da motocicleta removido a um hospital na cidade de Sumaré e a moto em si foi recolhida para um posto de serviço no próprio quilômetro 108. Nossa torcida pela recuperação desse motociclista e que câmeras de monitoramento ajudem a identificar quem foi o carro que provocou essa colisão, esse acidente. Ele, na verdade, desviou para não colidir e acabou tombando na pista com ferimentos considerados moderados nesta manhã. A informação também de um outro acidente que aconteceu na noite de ontem, mas que teve desdobramento até a manhã de hoje. Um acidente fatal na própria rodovia Anhanguera, nesse caso já no trecho da cidade de São Paulo. Informação que foi ali pelo quilômetro 13 da pista sentido interior, de quem saía de São Paulo para vir à nossa região. A informação de que uma motocicleta também envolvida nessa colisão trafegava pela faixa 2 quando bateu na traseira de um veículo que também não parou. O condutor sofreu uma queda na via, o piloto da moto, e logo atrás, um outro automóvel, um Palio, não teve tempo de frear ou de desviar e acabou atropelando esse motociclista. Ele não resistiu aos ferimentos. O motorista do Palio parou depois desse atropelamento, ele não se feriu, mas a confirmação da morte aconteceu ainda pelo local. O piloto de uma moto Titan foi recolhido esse veículo e, embora tenha sido na madrugada, ainda na manhã de hoje, havia um trabalho a ser realizado para a perícia, para a remoção do corpo, para a retirada de peças da motocicleta que ficaram também ali pelo trecho, que poderiam colocar em risco os demais motoristas. Nesse instante, às 10 horas e 6 minutos, o trânsito pelo local já foi liberado, já está normalizado. Observando aqui o painel intermodal da TESP, responsável pelo trânsito no estado de São Paulo,
a gente tem algumas situações, como por exemplo, você que depende do anel viário, ou do rodoanel Mário Covas, no trecho sentido capital tem congestionamento do quilômetro 22 ao quilômetro 19 por conta de uma obra que acontece nesse trecho. Um congestionamento bem considerável nesta manhã acontece na rodovia Ayrton Senna. São 11 quilômetros do KM 22 ao 11, sentido capital, que o motorista precisa ter muita paciência. Nas demais rodovias aqui da nossa região, congestionamento na Raposo Tavares, sentido interior, do quilômetro 18 ao quilômetro 24. Não há sinalização de acidente no trecho. Tem uma obra acontecendo na rodovia Washington Luiz, no trecho da cidade de São Carlos, que provoca uma lentidão no quilômetro 233. Sistema Anhanguera Bandeirantes, para você motorista que segue sentido interior, nesse momento, apesar das ocorrências que eu citei, elas já foram todas finalizadas e o motorista segue sem problema sentido interior. Já para a capital paulista, a rodovia Anhanguera apresenta 2 km de lentidão do 62 ao 60, mais 2 km do 22 ao 20, esse já em São Paulo, 62 é o trecho de Jundiaí, e no acesso à marginal do Rio Tietê, do quilômetro 13 ao quilômetro 11. Melhor opção é a rodovia dos Bandeirantes, em que o motorista só vai parar no inevitável acesso à cidade de São Paulo, do quilômetro 17 ao quilômetro 13, congestionamento em praticamente todos os horários, em todos os dias, para o motorista que segue para a capital. Aqui no trecho de Campinas, pelo que estou acompanhando aqui das informações de tráfego, trânsito fluindo com normalidade. Apenas aqueles pontos tradicionais de lentidão, também em horários de dia útil, horário comercial, como por exemplo a Avenida Francisco Glicério, a Campos Sales, Moraes Salles ali na aproximação ao centro da cidade, também com um pouco de lentidão, e a Avenida John Boy Dunlop no sentido centro é que tem maior lentidão, congestionamento neste momento. Às 10h09, e hoje um susto para quem depende do transporte intermunicipal. Um ônibus da linha 660 que faz o trajeto entre Sumaré e a rodoviária de Campinas, no terminal metropolitano da cidade, foi flagrado circulando com uma das portas abertas. O registro foi feito por um passageiro que publicou nas redes sociais a imagem e, segundo ele, o veículo estaria com a porta aberta desde a saída de Sumaré, no centro da cidade, e trafegando assim até o trecho urbano de Campinas. A ATESP, Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Transporte do Estado de São Paulo, informou que a fiscalização foi acionada, uma equipe vai verificar a ocorrência e as condições do veículo a partir da publicação dessa imagem do passageiro em uma rede social. A informação também nesta manhã de uma outra situação que aconteceu, mas foi no final de semana, mas para ilustrar o que aconteceu aqui no fim de semana também em Campinas, uma carreta carregada com 30 toneladas de café pegou fogo e causou uma interdição na rodovia Dom Pedro I, na altura do quilômetro 137. Para você se situar, é na pista sentido Anhanguera, do lado oposto ao Shopping Dom Pedro. O motorista parou no acostamento assim que ele percebeu que o veículo estava em pane e rapidamente o fogo tomou conta desse veículo. Ele conseguiu descer a tempo, o trânsito precisou ser desviado para a marginal da Dom Pedro, isso tudo aconteceu na pista expressa e nesta manhã o trânsito já foi liberado depois do transbordo também do que sobrou da carga deste caminhão. 10h11, já que estamos falando de trânsito aqui na cidade de Campinas, a INDEC divulgou um novo levantamento, um novo balanço a partir dos registros mais recentes de multas. E em Campinas, as campeãs de multas entre janeiro e julho deste ano foram duas situações, duas infrações: avanço de sinal vermelho e desrespeito à faixa de pedestres. 72.800 infrações foram identificadas pelos equipamentos eletrônicos que estão espalhados pelas principais ruas e avenidas de Campinas, aquelas câmeras que têm um movimento em 360 graus e que permitem que o agente da INDEC de dentro da central de monitoramento consiga fazer a multa.
Estamos falando de 72.800 multas só nessa modalidade. Cerca de 6.000 outras infrações foram aplicadas pelo clássico amarelinho com o seu bloco de anotações. No período igual a esse, de janeiro a junho do ano passado, foram 80.000 infrações. Então houve uma queda aí de pouco mais de 1.000 irregularidades, mas está dentro de uma média que demonstra que a educação no trânsito ainda está longe de ser o ideal aqui na região. O avanço de sinal vermelho é a campeã de multas. 67.600 infrações registradas esse ano. Parar sobre a faixa de pedestres foi o que levou 11.300 autuações como sendo a vice-campeã na cidade. Mais de 10.300 delas foram registradas por fiscalização eletrônica. Os números, segundo a INDEC, se referem às penalidades efetivamente expedidas nesse período, porque teve uma época também que algumas dessas câmeras estavam instaladas para um monitoramento educativo, ou seja, o número de travessias é ainda maior. Algumas das avenidas com maior registro, a Avenida John Boy Dunlop, aquela região próxima ao Hospital da PUC, a estação do BRT Roseira, é um dos pontos onde tem mais avanço de sinal do semáforo. Além dessas ocorrências, a INDEC contabilizou ainda 127 infrações relacionadas ao desrespeito aos pedestres. Entre elas, ultrapassagem ou retorno sobre a faixa de travessia, não dar a preferência para um pedestre sobre a faixa, condução ameaçando pedestres e até caso de motorista que usa o veículo para jogar água ou objetos contra as pessoas. É o ser humano cada dia mais longe daquilo que a gente precisa para conviver em sociedade. 10h14. Vamos trazer informações também com o nosso time de repórteres com ocorrências e eventos que marcaram aqui as últimas horas na cidade de Campinas. Eu quero começar com o Guilherme Selegato contando pra gente uma ocorrência que termina com a apreensão de uma grande carga de medicamentos, produtos farmacêuticos e outros itens químicos que tiveram uma primeira abordagem violenta em uma rodovia que integra o corredor Dom Pedro aqui na cidade de Campinas. E depois, na hora de fazer o transbordo, os bandidos optaram por tirar a carga de um caminhão e colocar em um ônibus que estava estacionado ali na região do Três Marias. Essa cena chamou a atenção. E aí foi que a casa caiu. Aí foi que a polícia teve elementos para descobrir o roubo de carga que o Guilherme Selegato conta em detalhes para você. Produtos odontológicos, medicamentos e insumos hospitalares. A carga, avaliada em quase R$1 milhão, estava nesse caminhão que saía de Campinas com destino ao Rio de Janeiro. O motorista foi abordado durante a madrugada na rodovia Zeferino Vaz. 4 homens armados, um deles com um fuzil, renderam a vítima, que foi amarrada e mantida refém por quase 1h30. O motorista foi abandonado na rodovia Anhanguera e conseguiu pedir ajuda em um posto de combustíveis. Um dos criminosos levou o caminhão até um outro local de Campinas para que a carga fosse colocada em um ônibus fretado. E foi através do sistema de rastreamento do caminhão que a polícia conseguiu chegar a um outro bairro aqui de Campinas e encontrou 7 homens fazendo o transbordo da carga para esse ônibus. Um dos homens foi preso e os outros 6 conseguiram fugir. Esse veículo preto também estava no local e foi apreendido. Ao todo foram recuperadas mais de 350 caixas de medicamento. Representantes da empresa foram até a delegacia para recolher os produtos. A polícia informou que o ônibus era furtado e agora investiga se alguém da empresa passou informações para os bandidos e se mais pessoas participaram do crime. 10h16, um incêndio atingiu uma madeireira na estrada da Ródia, aqui em Campinas, no distrito de Barão Geraldo, fechando também parcialmente a estrada durante o final de semana. O barracão tinha um estoque de madeira e o fogo tomou conta de praticamente todo o estabelecimento. Comerciantes de lojas que ficam em frente à madeireira também tiveram prejuízos com as chamas que acabaram
indo além do espaço onde tudo começou. Uma escavadeira da prefeitura trabalhou na demolição de paredes para abrir o acesso do Corpo de Bombeiros até o estoque de madeira e assim tentar ao máximo controlar as chamas. Motoristas que seguiam para Paulínia, por exemplo, não conseguiam passagem pelo trecho e a liberação só aconteceu depois de horas de trabalho para primeiro ter certeza de que não havia nenhuma vítima. Depois, para o trabalho de rescaldo e assim ter a dimensão do prejuízo do proprietário desse estabelecimento e também das questões estruturais. Se há alguma parede que coloque em risco, se há alguma preocupação a mais que exija uma demolição. A Defesa Civil recomendou isso. A demolição ou a reconstrução completa da madeireira e, além dela, de outros 3 comércios atingidos também pela chama. A vistoria aconteceu pouco depois desse incêndio ser registrado e cabe ao proprietário agora contratar um engenheiro próprio e definir se ele opta pela reconstrução, pela demolição dos imóveis, mas não será possível recomeçar o trabalho com a estrutura que sobrou depois desse incêndio. A prefeitura confirmou que a madeireira que pegou fogo, que foi o início das chamas, não possuía alvará de funcionamento. 4 estabelecimentos funcionavam ali naquele mesmo perímetro. Uma adega, uma marmoraria e uma pizzaria. Havia também um imóvel que estava sem funcionamento, aguardando alguma liberação ou o aluguel de algum outro proprietário. Nenhum desses estabelecimentos tinha alvará, segundo a Prefeitura de Campinas. Combate às chamas mobilizou 24 bombeiros em 10 viaturas que atuaram por cerca de 6 horas para controlar o incêndio e evitar danos ainda maiores. O terreno tem cerca de 2.000 metros quadrados, concentra principalmente madeira, que é um material altamente inflamável que facilitou com que o fogo propagasse rapidamente por todo este terreno. Às 10 horas da manhã, 19 minutos. Deixa eu trazer uma reportagem sobre saúde para você com o Giba Ismanioto, de um estudo que foi feito a respeito do risco de infarto. Você sabia que o paulista, nós, moradores do estado de São Paulo, tem um risco maior de infartar mais cedo? Levantamento feito no Brasil todo aponta que em São Paulo os casos de infarto costumam acontecer, na média, 12 anos antes do que é registrado em outros estados do Brasil. O Giba Ismanioto vai trazer mais informações sobre esse estudo. O coração não avisa quando decide dar um susto na gente ou parar de vez. Uma pesquisa da Redditor reuniu quase 5.000 pacientes atendidos com suspeita de infarto desde o ano passado. E o que chamou a atenção foi a idade em que esse problema aparece. Em Pernambuco, a média chegou a 70 anos, na Bahia, 69, em Minas Gerais, 67,5, no Distrito Federal, 67, no Rio de Janeiro, 62. Já em São Paulo, a média foi de 58 anos, a menor entre os locais analisados. Em cidades como São Paulo, o dia começa bem antes do sol nascer. E aí a gente já enfrenta esse trânsito enorme, poluição, é um estresse tremendo. Esses são fatores já conhecidos como fatores de risco aí para problemas coronarianos. E essa pode ser uma explicação para essa diferença regional que a gente encontra aí dos pacientes. Os médicos fazem questão de dizer, não existe um único culpado. Alguns sintomas podem permanecer silenciosos por muito tempo. Mas quando pressão alta, diabetes, colesterol elevado, cigarro, sedentarismo e alimentação inadequada se juntam à rotina da cidade, os riscos aumentam. A população de menor poder socioeconômico é que fica mais exposta, porque os alimentos mais baratos são ultraprocessados e os alimentos ultraprocessados, além de serem mais baratos, são mais fácil acesso. O Roger tem 45 anos, mas aos 37 ele começou a sentir um suador, um cansaço, começou a ficar fraco e infartou. O que você estava fazendo na hora? Estava subindo uma rampa pequena, senti um cansaço, uma fadiga, um suado. Parei, fui ao hospital. Roger precisou fazer um procedimento para abrir as artérias entupidas.
passou a ter mais atenção com a própria saúde. O que você pode passar para outras pessoas que você aprendeu com tudo isso? Não fujam do preventivo. Façam um check-up, se cuidem antes que aconteça o pior, porque pode ser fulminante. 10 horas da manhã, 22 minutos, e fechando esse nosso primeiro bloco do Manhã Bandeirantes, final de semana foi promovido o 19º Encontro Brasileiro de Preservadores de Viaturas Militares. O evento aconteceu no Parque Municipal Jaime Ferragutti, na cidade de Vinhedo, conhecido como Parque da Uva na cidade, reunindo blindados históricos, modernos, desfiles, palestras, atrações culturais e a exposição de veículos raros das Forças Armadas Brasileiras, inclusive alguns que foram utilizados em conflitos com a presença do Exército do país. A Lucimere Ramalho foi acompanhar de perto e traz as informações para você aqui no Manhã Bandeirantes. O encontro promovido pela Associação Brasileira de Preservadores de Viaturas Militares é um dos principais do tipo na América Latina. A exposição resgata a história da Segunda Guerra Mundial. Por aqui é possível ver de blindados a canhões e muitos veículos utilizados no período. Quando a gente traz uma viatura, uma evolução histórica, a gente consegue materializar e falar um pouco da história e do que o Brasil atuou durante a Segunda Guerra Mundial e em outros momentos, né, como as missões de pacificação no Haiti e etc. e tal. Esse canhão, por exemplo, foi retirado dos nazistas na rendição da infantaria alemã após o cerco rápido das tropas do Brasil. Ele tem as marcas dos tiros que foram disparados durante o confronto. Já o primeiro tiro da Força Expedicionária Brasileira na guerra, em 1944, foi dado com este canhão. Os blindados também tomaram conta do evento, dos mais antigos aos mais recentes. Esses já não são mais utilizados, mas mantêm a história viva. Esse Jeep de 1942 também foi usado na guerra. Hoje ele pertence ao Wilson, que trouxe para o encontro. Era o sonho dele ter um desse em casa. Nós temos um grupo que tem a finalidade de preservar a história dos pracinhas da Segunda Guerra Mundial. Essa é a nossa finalidade principal, relembrá-los e manter, para a sociedade como foi o pessoal que foi para a guerra. É possível ver ainda uma granada e a réplica da fonte usada pelos pracinhas para beberem água durante os combates em Montese, na Itália. O Alessandro veio com a família e se impressionou com as máquinas. O que mais atrai a gente é, além das viaturas aqui que são históricas, importantíssimas, então, o resgate da participação do Brasil na Segunda Guerra e ensinando isso para a família, para as crianças aqui que já estão aprendendo desde cedo. O evento chegou neste ano na 19ª edição com cerca de 150 veículos em exposição. São vários anos aproximando a população destas máquinas que trabalharam e muito na Segunda Guerra Mundial. Esse evento ele é muito singular porque a gente traz a preservação das viaturas militares antigas junto com o que o Exército hoje traz de mais moderno no âmbito da 11ª Brigada de Infantaria Mecanizada, que é sediada em Campinas. Um choque de cultura e de preservação das raízes, valores e tradições. 10h25, um rápido intervalo. Na volta, o Manhã Bandeirantes traz a previsão do tempo para hoje, para o início desta semana. E nós vamos falar também sobre cirurgias bariátricas. Nós estamos vivendo a moda, a febre das canetas emagrecedoras. Mas quando a cirurgia bariátrica ainda é a mais recomendada pelos médicos, pelos especialistas? Uma pesquisa do Instituto Locomotiva mostra que 62% dos brasileiros afirmam conhecer alguém que utiliza o medicamento para emagrecimento. E 1 em cada 3 domicílios do Brasil tem pelo menos um morador que já usou a caneta emagrecedora. Nós temos números também a respeito das cirurgias bariátricas realizadas em hospitais de São Paulo e de Campinas. E a gente vai entender os resultados de cada um do procedimento com o especialista em instantes, na volta do nosso Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso,
Procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. A cada 30 segundos, uma mulher liga para a polícia e pede socorro. Liga a polícia. Sim, polícia militar. A cada 4 minutos, um estupro. E a cada 6 horas, mais um feminicídio. É preciso dar um basta, cobrar, acolher as vítimas e dizer não a qualquer agressor. Você não está sozinha. Ligue 180 e denuncie. Violência contra a mulher. A Band não se cala. Minuto Band Multi. Você informado em 1 minuto. Vários moradores de Paulínia que têm cães ou gatos já podem se inscrever para uma campanha gratuita de castração. A prefeitura abriu 250 vagas para o procedimento e as inscrições começam hoje, segunda-feira, 17 de agosto. O cadastro pode ser feito pela internet ou presencialmente na Secretaria do Meio Ambiente. O atendimento presencial acontece de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã às 11h30 e das 2 às 4 da tarde. A castração está marcada para o dia 22 de agosto na Escola Municipal José Dalmo de Matos, no bairro Morro Alto, em Paulínia. Os procedimentos serão realizados das 7 da manhã às 6 da tarde. Para participar, o tutor precisa ter mais de 18 anos, morar em Paulínia e apresentar um documento de identidade e comprovante de endereço. Também é importante ter disponibilidade para ficar no local durante todo o procedimento. Podem ser castrados cães e gatos entre 4 meses e 7 anos de idade, desde que estejam saudáveis e não sejam obesos. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Band Multi. Você informado em 1 minuto. Manhã Bandeirantes. 10 da manhã, 29 minutos. O nosso Manhã Bandeirantes está de volta para trazer para você informações de tempo e temperatura nesta segunda-feira, 17 de agosto de 2026. Os termômetros do CEPAGRE da Unicamp marcam neste momento quase 26 graus. 25,8 para ser bem exato com você. A mínima registrada hoje em Campinas foi de 17 graus e meio. A máxima até agora chegou próximo aos 26, então estamos no momento mais quente do dia. Por enquanto, ontem a máxima em Campinas foi de 31 graus e a velocidade do vento agora está em 7 km por hora. Já passou uma rajada de vento hoje de 13 km por hora. Nada comparado aos 50, 60 quilômetros que nós registramos no início deste mês. Umidade relativa do ar está baixa, em 64%. Ontem, Campinas teve uma mínima de 39% e nenhuma gota de chuva. Como é que começa esta semana? Vem virada no tempo, é um inverno com muito calor. O que a gente pode esperar dos próximos dias aqui na região de Campinas? Bom dia para você, Nath Luquezzi. Bom dia para você, Heitor. Bom dia para você, ouvinte. Próximos dias, um sistema de alta pressão atmosférica se intensifica no interior do Sudeste, gerando uma onda de calor, causando um bloqueio atmosférico que vai dificultar a entrada do ar frio de origem polar sobre o país. O que quer dizer isso? Então, teremos dias com muitas horas de sol forte, baixa umidade relativa do ar, destaque aí durante essa semana, com muitas áreas registrando níveis de umidades críticos entre 21% e 30%. As temperaturas máximas também seguem em elevação, sem nuvens de chuva por conta do forte movimento do ar de cima para baixo que é provocado pela pressão atmosférica, deixando grande parte da região com pouca ou nenhuma nebulosidade neste período. Temos uma mudança no tempo, sim, porém somente no final da semana, quando chuvas são esperadas e há temperaturas que podem vir a ficar mais amenas, principalmente as temperaturas mínimas. Porém, durante essa semana teremos mínimas um pouco mais altas, ainda temos inícios de manhã e madrugadas um pouco mais a menos, com mínimas de 15 e 16 graus, mas a máxima ali beirando os 30, cidades que podem registrar até 35 graus de máxima até pelo menos quinta-feira. Às 10 horas da manhã e 31 minutos, vamos falar de saúde e de uma situação que a gente tem visto muito frequente na nossa sociedade, que é a popularização
das chamadas canetas emagrecedoras, uma transformação nos últimos anos no tratamento da obesidade. Uma pesquisa do Instituto Locomotiva mostra que 62% dos brasileiros afirmam conhecer alguém que utiliza um medicamento para emagrecimento. Isso representa que em 1 a cada 3 domicílios, de cada 3 casas no Brasil, em uma delas tenha pelo menos um morador que já tenha feito uso desse tipo de terapia. Mas existem pacientes que não respondem adequadamente, apresentando efeitos colaterais ou que possuam algum quadro clínico que exige uma estratégia mais abrangente. É aí que a tradicional e também conhecida cirurgia bariátrica acaba sendo uma das soluções. Vamos entender um pouco mais sobre esses números, sobre esse cenário atual. A gente tem alguns dados também aqui de Campinas e do estado de São Paulo que a gente vai repercutindo nessa entrevista com o Dr. José Afonso Salé. Dr. José Afonso Salé é médico, diretor do Instituto de Medicina Salé, especialista também em cirurgias bariátricas e é do Departamento de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Dr. José Afonso Salé, muito bom dia, é um prazer ouvi-lo aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Obrigado por atender o nosso convite e conversar com o nosso ouvinte. Bom dia, Hector. É um prazer enorme estar com vocês e ter a oportunidade de esclarecer um pouco mais a respeito do tratamento dessa pandemia que você introduziu o tema de maneira brilhante, é exatamente isso. A gente tem, de 5 anos para cá, uma alternativa eficiente de tratamento com medicação, que são os análogos do GLP-1, ou mais conhecido como as canetas emagrecedoras, de resultados muito bons, mas para um público específico, não é? Então, acho que é muito importante a gente já ter maturidade no tratamento em relação à mudança comportamental, a procedimentos endoscópicos, balão intragástrico, cirurgia bariátrica, e agora entra no rol de tratamento os análogos do GLP-1, as canetas emagrecedoras, e o que a gente precisa é que seja colocado de uma maneira muito ética, muito profissional, o espaço de cada uma das técnicas, e muitas vezes a associação entre elas vai ajudar melhor os nossos pacientes, não esquecendo nunca que o nosso público-alvo, o nosso grande foco é saúde e bem-estar dos pacientes. A gente ouve falar muito sobre a caneta emagrecedora pelos riscos da aplicação sem um acompanhamento médico, pela forma como ela é vendida de maneira clandestina, mas a gente ainda não ouve tanto assim, pelo menos, doutor, a explicação de como ela age no corpo. Uma vez aplicado o medicamento, uma vez, claro, com acompanhamento médico, fazendo uso de uma caneta emagrecedora, qual é o comportamento que o nosso corpo tem e por que ela provoca esse emagrecimento tão rápido? Perfeito. Na verdade, assim, os análogos do GLP-1 nada mais são do que hormônios intestinais que a gente já conhece há mais de 25 anos, que começou a ser estudado na própria cirurgia bariátrica e metabólica, e a gente buscando explicação por que a cirurgia bariátrica e metabólica mudava radicalmente não só o peso, mas também a evolução de doenças graves como diabetes tipo 2, a dislipidemia, hipertensão, apneia do sono. Então a gente buscou estudar e foram reconhecidos até hoje pelo menos uns 40 hormônios intestinais, incretina, sendo que os principais aí realmente é o GLP-1, o GIP, a oximodulina, dentre outros, que atuam de forma a, primeiro, fazer com que o pâncreas libere mais insulina. Como é que funciona isso? A cirurgia bariátrica, quando deriva o intestino, faz chegar mais rapidamente o alimento mal digerido na parte distal do intestino delgado. E aí libera um pré-hormônio, que é o GLP-1, que vai atuar direto na célula do pâncreas, que produz a insulina. Então, rapidamente aumenta o potencial de insulina. Isso vai fazer com que
o nosso organismo tem uma capacidade maior de tirar a insulina do sangue e botar para a célula. Além disso, o emagrecimento vai diminuir a resistência periférica à insulina. Então, eles corroboram, os dois andam juntos. Então, você vai ter uma eficiência maior da insulina, tanto na produção como na ação na corrente sanguínea, levando a glicose para a célula, que é o objetivo final. E, obviamente, que isso também leva a um emagrecimento significativo por induzir a saciedade precoce. Quer dizer, essas incretinas, elas diminuem a contração do estômago, elas diminuem toda a peristalse, o esvaziamento gastrointestinal, de forma que você mantém por mais tempo o alimento no seu trato digestivo, levando a uma saciedade precoce. Então, esses são os dois mecanismos básicos. Então, de uma forma muito semelhante à atuação da cirurgia. Diferenças fundamentais. Primeiro, a cirurgia dá ao paciente todos esses efeitos e mais de outros pelo menos 15 hormônios que ainda não está sintetizado, não foi sintetizado pela indústria farmacêutica, de forma definitiva para a vida toda. Então, você atua com a cirurgia não só para que o paciente tenha uma perda de peso maior, que o paciente tenha uma remissão ou melhora das doenças associadas, principalmente as metabólicas, como tem uma capacidade de auxílio à manutenção a médio e longo prazo muito eficiente. Quando a gente fala em tratamento de obesidade, bons resultados a médio e longo prazo é mais de 5, 10 anos. Já as medicações têm um efeito desejado em termos de perda de peso, oferecem os resultados metabólicos também desejados, mas, como toda medicação, precisa ser usado continuamente. Eu gostaria de fazer um parágrafo aí que eu acho muito interessante. A base do tratamento da obesidade e das doenças associadas é o tripé de cuidados alimentares, atividade física, suporte psicológico. Então, nenhum tratamento vai ter um resultado eficiente, duradouro, minimizando riscos colaterais, se não tiver essa abordagem. Então, você colocou algo muito importante, quer dizer, a facilidade de acesso a essas medicações, basta uma receita, vai na farmácia e compra, ou então o que a gente vê de pior aí, que é contrabando clandestino, não respeitando qualidade, ética, automedicação, tem levado a uma série de problemas, de efeitos colaterais, não propriamente decorrentes da medicação, mas sim do mau uso. Não é? Então, é muito importante que quem tem problema de excesso de peso, quem precisa de auxílio para isso, procure uma equipe médica especializada que vá avaliar, ver qual é a melhor alternativa de tratamento para ele e que essa equipe médica tenha no seu escopo o domínio das diferentes técnicas para indicar o melhor tratamento do que o paciente precisa, não somente do que ele sabe fazer. Então, essa combinação é fundamental para que a gente tenha bons resultados e minimize efeitos colaterais de qualquer tratamento, inclusive dos análogos do GLP-1. Nath Luquezzi, Dr. José Afonso Salé, médico e diretor do Instituto de Medicina Salé, conversando conosco sobre um assunto tão em alta, o tratamento para a obesidade e as alternativas além das canetas emagrecedoras. Bom dia, doutor. Além, claro, da perda de peso e tudo mais, existe alguma outra grande mudança, algum outro grande impacto na questão feminina, na questão da mulher, no ciclo menstrual, na fertilidade, na regulação de hormônios? Qual que é o impacto da cirurgia bariátrica para as mulheres? Perfeito. Obrigado pela oportunidade, Natália. Na verdade, assim, toda mulher em idade fértil que tem excesso de peso, que chega ao ponto de indicação de cirurgia bariátrica, elas têm alterações do ciclo menstrual, com amenorreia, infertilidade se acompanha muito frequente disso, não é? E isso deve-se ao desequilíbrio da produção dos hormônios, principalmente de progesterona,
e que se resolve ou minimiza muito com um controle de peso adequado. Então, assim, de uma maneira geral, uma paciente que tenha IMC acima de 30, 35, ou seja, uma obesidade grau 1, grau 2 ou grau 3, mesmo que tenha condições de engravidar, não deve engravidar, porque ela vai ter um risco de gestação muito alto, né? Eclâmpsia, pré-eclâmpsia, com risco para o bebê e risco de vida também para a mãe. Então, o que recomendo é que faça um tratamento adequado, chegue ao peso ideal, próximo ao peso ideal, e que aí sim tenha a sua gestação com segurança, com saúde e com tranquilidade. Um outro ponto importante que a gente frisa muito quando mulheres em idade fértil, que têm vida sexual ativa, que corresponde a mais de 80% dos nossos pacientes operados, muitas delas têm relacionamento sem os cuidados contraceptivos. E elas operam em um mês, elas já estão, a gente fala brincando, estão tinindo, então tem que ter muito cuidado. E a gente recomenda sempre que antes de fazer a cirurgia, procure o seu ginecologista para que comece antes da cirurgia a ter esse cuidado, porque a gestação não deve ocorrer antes de 1 ano e meio ou 2 de pós-operatório, porque é uma fase inicial, aí, principalmente o primeiro ano, que é uma perda de peso bastante agressiva, e mesmo com reposição multivitamínica, não é um período ideal para uma gestação. Então, a cirurgia bariátrica metabólica tem um impacto muito forte, muito positivo, também na parte de gestação, fertilidade e equilíbrio hormonal da mulher. Dr. José Afonso Salek recentemente apresentou um estudo com evolução significativa das últimas décadas em um congresso mundial avaliando mais de 19 mil pacientes submetidos ao procedimento em hospitais de São Paulo e de Campinas. E os resultados demonstraram elevados índices de perda de peso, melhora importante das doenças associadas à obesidade e a redução excessiva do tempo de internação, com a maioria dos pacientes recebendo alta já no primeiro dia após a cirurgia. Doutor, em que momento o paciente ele é recomendado a fazer uma cirurgia bariátrica? E existem muitos casos em que a pessoa, por uma desinformação, por uma preocupação estética, ela procure uma unidade hospitalar, procure um médico pedindo para fazer a cirurgia bariátrica, mas o médico olha e fala: você tem outros caminhos para conseguir perder peso. Qual é o critério para conseguir entender o momento exato de fazer a cirurgia? Ótima colocação, Hector. Na verdade, os critérios para indicação da cirurgia bariátrica e metabólica são muito claros há mais de 30 anos. Ou seja, uma variável é o índice de massa corpórea, que é uma continha simples que se faz dividindo o peso do paciente pelo quadrado da altura. Se esse IMC dá igual ou acima de 35 e o paciente tem alguma doença associada, e aí, diabetes, hipertensão, dislipidemia, apneia do sono, mais de 30 listadas, né? Ele passa a ter indicação cirúrgica. Então, como vocês verem, não é muito de interpretação do médico ou de desejo do paciente. Existem regras, protocolos muito claros para indicar, não é? Às vezes acontece do paciente procurar o tratamento cirúrgico sem indicação. Então, obviamente, cabe ao médico colocar ele dentro de uma realidade, não é? E a coisa funciona da seguinte forma: pacientes que têm indicação de tratamento cirúrgico eticamente correto, sabem que precisam e querem operar, vão ser muito bem tratados pela cirurgia. E aí deixar claro que mesmo com digamos assim, a moda, a eficiência dos análogos do GLP-1, a cirurgia bariátrica e metabólica nessas situações é a melhor opção, porque tem uma perda de peso final maior e tem também uma possibilidade de ajudar esse paciente a manter a longo prazo essa perda de peso. Então, eu acho que esses são fatores fundamentais e que devem reger essa situação. Quando o paciente não tem indicação cirúrgica, ele não vai ser operado, não deve ser operado. Então,
cabe ao médico situar o paciente, explicar por que não e dar as outras alternativas, seja puramente de mudança comportamental, seja procedimento endoscópico, balão intragástrico ou as canetas emagrecedoras, que são ótimas opções para essa situação. Contextualizando um pouco, nós vamos ter dentro da população mundial mais de 50% de pessoas que estão acima do peso e dessas 25% já com algum grau de obesidade. Você sabe quantos pacientes desse universo têm indicação cirúrgica? Apenas 3%. Você sabe quantos por cento desses 3% nós, cirurgiões bariátricos metabólicos do mundo, operamos? Apenas 1%. Então, obviamente que o universo para o tratamento medicamentoso de mudança comportamental vai abranger um número maior de pacientes. Então, eu não vejo, na verdade, uma competição entre tratamento clínico, uso dos análogos de GLP-1 ou de cirurgia. Eu vejo, sim, uma simbiose fundamental para que a gente use o tratamento certo para o paciente certo e otimize resultados. Nesse sentido de otimizar resultado, a regra é simples. É aquele tratamento mais eficiente, mais seguro e de menor efeito colateral. Então, quando a gente obedece essas 3 premissas, nós estamos dando um tratamento otimizado para os nossos pacientes. Gostaria de alencar também o que você me deu a oportunidade há pouco, desse estudo que a gente, na realidade, vem realizando há 15 anos. Né? É o estudo do ERAS em cirurgia bariátrica e metabólica. O ERAS é uma sigla em inglês que basicamente diz assim, da otimização da permanência hospitalar. Não é alta precoce, porque a alta precoce pressuporia dar alta para o paciente de qualquer jeito. Não, é fazer um preparo pré-operatório desse paciente junto com a equipe transdisciplinar, de maneira muito criteriosa, compensar eventual doenças associadas, uma perda de peso parcial pré-operatório. Esse paciente interna 2 horas antes da cirurgia, nós operamos, e 96% desses pacientes, em menos de 24 horas, recebem alta hospitalar numa condição clínica muito boa. Quer dizer, isso para nós não é uma novidade, é o que a gente faz em todos os nossos pacientes ao longo desse tempo. Hoje já contamos com mais de 19 mil pacientes preparados, operados e colocados nesse protocolo, com um acompanhamento amplo, com resultados de perda de excesso de peso de mais de 70%, remissão de doenças associadas graves, como o diabetes tipo 2, em torno de 90% dos pacientes, a apneia do sono praticamente 100%, mais de 80% é melhor de dislipidemia, hipertensão e por aí vai. E o que é muito importante é a gente se perguntar se nós estamos usando esse protocolo com segurança e isso está trazendo benefício ao paciente. E a resposta é definitivamente sim, porque em outros centros de excelência que trabalham com cirurgia bariátrica e metabólica, que tem em média 48 horas ou até mais de internação pós-operatório, as intercorrências perioperatórias, que são dos primeiros 30 dias, que leva à necessidade de reinternação, são em torno de 5%. Na nossa casuística, apenas 1,8% reinterna. Então, nós estamos dando alta assim, de uma maneira eficiente, com uma qualidade muito boa. E eu acho muito importante que isso seja mostrado para que a gente realmente desmistifique que cirurgia bariátrica e metabólica é de alto risco, que tem índice de complicações absurdas e tal. Isso não corresponde à realidade. O que acontece é o seguinte: há mais de 20 anos, a cirurgia minimamente invasiva, cirurgia laparoscópica, eventualmente robótica, quando a indicação é adequada, e a evolução tecnológica de materiais utilizados nessas cirurgias, material de microcirurgia, grampeadores e tal, evoluiu tanto que a gente consegue fazer uma cirurgia muito segura. Para você ter uma ideia, nos últimos 10 anos, o risco de intercorrências de uma cirurgia bariátrica e metabólica é semelhante ao risco de intercorrência de uma cirurgia da vesícula biliar.
é a cirurgia mais praticada na nossa especialidade de cirurgia do aparelho digestivo. Né? Então, apesar de ser uma cirurgia de alta complexidade, o paciente, nas mãos da equipe certa, bem preparado, usando tecnologia de ponta, que é, digamos assim, reproduzível, e a gente fez esse estudo em 11 hospitais diferentes, 9 aqui em São Paulo, 2 em Campinas, é possível reproduzir resultados muito bons e seguros. E isso nos dá mais tranquilidade no sentido de que a opção de tratamento cirúrgico, quando a indicação é inequívoca e o paciente bem preparado, é a mais eficiente e segura. Doutor, existe indicação no caso de crianças e adolescentes da bariátrica? Ótima pergunta, Natália. Você sabe que até 5 anos atrás havia uma regra clara em relação a limites, né? Só podia operar pacientes a partir de 18 anos, idade superior a 65. Há 2 anos atrás já reduziu isso para pacientes de 16 anos. Não é? E o limite superior é o limite não da idade cronológica, mas da idade biológica do paciente. A gente tem pessoas aí de 70 anos mais saudáveis do que muitos pacientes que a gente opera com 55, 60 anos. Né? Agora, em relação à primeira infância, pré-adolescência, quando o paciente tem obesidade extrema, tem doença metabólica grave, é avaliado e indicado também por equipe de pediatria, ele pode e deve ser submetido à cirurgia bariátrica e metabólica. Nós conversamos aqui no nosso Manhã Bandeirantes, na Bandeirantes Campinas, com o Dr. José Afonso Salé, médico-diretor do Instituto de Medicina Salé, falando sobre os procedimentos mais adequados e sempre aquela recomendação de procurar um especialista antes de fazer qualquer coisa com o seu corpo quando o assunto é obesidade. Dr. José Afonso, muito obrigado pela atenção com o nosso ouvinte. Esclarecedora a entrevista, muito importante no momento em que nós vivemos, e o espaço segue sempre aberto para a gente falar sobre saúde aqui na Bandeirantes Campinas. Doutor, um bom dia, um bom trabalho para o senhor. Bom dia, Hector. Bom dia, Natália. Foi um prazer poder falar com vocês. Às 10h54, nós vamos para um rápido intervalo e na volta, o noticiário político agora já oficialmente na campanha eleitoral 2026. Novas regras para os candidatos, início da propaganda eleitoral ainda neste mês de agosto e com a possibilidade do candidato diretamente pedir voto. Quem não está na lista do TSE agora, oficialmente não pode mais concorrer. Mas tem gente que está na lista do TSE que também não pode. A gente vai explicar isso para você em instantes aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento: Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. Quem tem dívidas relacionadas ao ISSQN, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, em Campinas, tem uma nova oportunidade para regularizar a situação. Nesta semana, a cidade realiza o Feirão do Refis do ISSQN, com condições especiais para quem quer colocar os débitos em dia. O Programa de Recuperação Fiscal foi criado para facilitar a regularização de dívidas tributárias e permitir que contribuintes negociem os valores com condições mais favoráveis. Um dos principais benefícios é o desconto de até 100% nos juros e multas. Isso significa que, dependendo da forma de pagamento e das regras do programa, o contribuinte pode conseguir uma redução importante no valor final da dívida. A ideia do feirão é justamente facilitar o acesso à negociação e ajudar pessoas e empresas a regularizarem suas pendências com o município. Quem tem dívida e está pensando em negociar, deve verificar condições disponíveis e fazer uma simulação antes de fechar o acordo. Assim, é possível entender o valor total, as condições de pagamento e escolher uma opção que caiba no orçamento. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto.
O futebol move paixões e quando a bola rola, a emoção entra em campo com a Rádio Bandeirantes. No FM 85,7 e no YouTube /Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol de qualidade comprovada, com a melhor equipe esportiva do interior. Líder de audiência, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Um show de narração, comentários e informação. Rádio Bandeirantes Campinas. Aqui, a torcida vibra junto. Apoio Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes como esta. Vem pra bola, uma paulada. Palma. É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 58 minutos, 10h58. Atenção você que sofre com dores crônicas. Todo mundo sabe que a dor desanima, estressa, causa ansiedade e nos impede de fazer as atividades corriqueiras. É por isso que vamos falar do melhor produto ortopédico do Brasil, o Articulac. O único produto que entrega resultado já na primeira semana de uso. Vamos ouvir um depoimento real de quem já utiliza o Articulac. Então, meu nome é Arineia, eu moro aqui em Realengo. O que eu sentia antes era muitas dores. Eu até não podia fazer muita coisa, tá? Mas eu, como gosto muito de limpeza, hoje eu me sinto bem melhor usando o Articular, tá? E realmente melhorou a minha saúde, sim, a minha qualidade de sono, tá? Mas ainda tem que prosseguir, né, com esse suplemento. Ele é maravilhoso, sim. Tá? Hoje eu já consigo andar mais, caminhar, fazer tudo que antes eu, infelizmente, não conseguiria. Obrigada. Vamos conversar então com quem desenvolveu o produto, quem é especialista no assunto, ele, o responsável pelo Articulac. Oi, Andrei! Olá, Heitor! Que maravilha a gente ouvir um depoimento como esse. Isso nos mostra a confiança da empresa, credibilidade em cima do produto, a preocupação com o resultado final do cliente. Então, para você que convive com a dor, não perde mais tempo. O Articular, que é o único produto no Brasil certificado pela Anvisa com teste, laudo de estabilidade e que acaba com a dor em menos de uma semana. Por quê? Alta tecnologia. É um produto que tem tudo que um ortopedista recomenda dentro de uma só cápsula. Tem condroitina, magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2, ácido hialurônico ortopédico e olha, tem o gel cartilaginoso que vem lá da Alemanha. É uma tecnologia incrível que lá na Europa substitui o uso da prótese. Hoje, para quem tem osso batendo com osso, fez a ressonância, o raio-x, detectou o desgaste, ou é cirurgia, prótese, ou são essas injeções. Já ouviu falar? Do ácido hialurônico ortopédico é caríssimo. São injeções que passam R$2.000 e você não vai precisar pagar esse preço absurdo. Vai tomar 2 cápsulas ao dia. Em uma semana a dor desaparece. Então não perde tempo. Já vai ligando agora. Os 30 primeiros ouvintes que ligarem, desconto especial e o pagamento só para o final de setembro. Recebe agora, acaba com a dor agora e só paga no fim de setembro. Ligue
0800 591 3310. 0800 591 3310. É para ligar agora. 0800 591 3310. E para quem ligar agora ainda ganha de presente o Mondiaro Natural, que é para você perder muito peso, e ainda ganha o Intensex. Esse está dando o que falar. O melhor estimulante sexual do Brasil. Problema com ejaculação precoce, falta de ereção, queda da libido, vai ligar agora e vai ganhar de presente. 0800 591 3310. 0800 591 3310, Heitor. Valeu, Andrei. Reforçando 0800 591 3310. Converse com a equipe do Atico Like. Rádio Bandeirantes. Agora começou. Agora é oficial. Já estamos no período das eleições com as devidas regras eleitorais. Quem é candidato está na lista do Tribunal Superior Eleitoral. Quem não tem um nome na plataforma não poderá pedir votos. Mas até que tem nome novo surgindo no pedaço. Vamos conversar com ele que está acompanhando tudo de perto para o Grupo Bandeirantes de Comunicação, o jornalista Tiago Prudente, o nosso eterno Manhã Bandeirante. Bom dia para você, Tiago. Bom dia, Heitor, para quem está ligado aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas. É um prazer estar falando com você. A campanha começou para valer e a gente começou a trabalhar para valer também. A gente já estava trabalhando para valer nessa eleição, hein, Heitor Fredo? Já estava, e não é pouco. Você ontem acompanhou o comício do presidente e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva, no estádio da Vila Euclides, na cidade de São Bernardo do Campo. Conta um pouquinho dos bastidores e o que o espectador do Grupo Bandeirantes, ouvinte da RB e telespectador da Band, vai acompanhar também nas reportagens que você está preparando sobre o assunto? Olha, a gente vai contar um pouco desse início dessa campanha eleitoral, né, que foi escolhido aí pelo presidente Lula, o estádio da Vila Euclides, que na verdade é estádio 1º de maio hoje, né, que foi onde teve início aquelas greves no final dos anos 70, 79 e 80, um ponto de assembleia dos sindicato dos metalúrgicos ali no ABC Paulista, e ficou muito marcada. Tem aquela foto do Lula em cima de uma mesa, falando na assembleia, e ele decidiu fazer esse lançamento de campanha ali. A gente já tem algumas pistas, né, Heitor, de como vai se dar essa campanha eleitoral pelo discurso nesse primeiro momento, né? O presidente Lula apostou principalmente em dar uma sinalização às mulheres. Para ter ideia, quem abriu o evento principal, que teve um esquenta antes ali, com várias lideranças, governadores, candidatos ao governo falando, foi Benedita da Silva, que é candidata ao Senado pelo Rio de Janeiro, e a primeira-dama Janja. E me surpreendeu bastante, Heitor, até repercutiu na mídia, que ela fez uma sinalização ali, uma homenagem à ex-primeira-dama Marisa Letícia, que foi casada com Lula por mais de 40 anos, esteve com ele nos 2 primeiros mandatos e faleceu em 2017. Surpreendeu muita gente esse posicionamento. E tem um detalhe, é algo que a campanha de Lula já pedia para ela em 2022. E agora ela acabou fazendo esse papel. E também acabou cantando ali, né? Você viu, Heitor, a Janja cantando? Sim, parecia uma música gospel, inclusive. Ela com o pastor evangélico Kleber Lucas. Então, 2 sinalizações. Mulheres e público evangélico. Mulheres que são a parcela majoritária do eleitorado brasileiro. Vão ser decisivas para a eleição, e os evangélicos, em que o presidente Lula tem uma dificuldade muito grande aí, segundo as pesquisas. Depois a gente viu ali no discurso de Lula, falando sobre o seu governo, sobre a sua trajetória, e fazendo, Heitor, que eu acho que vai ser uma das estratégias, uma comparação entre o governo Lula e o governo Bolsonaro. Eu acho que essa vai ser a estratégia que vai ser utilizada por Lula. Chegou a tocar no tema soberania, mas estava mais light, não citou Trump, não fez ataques muito diretos a adversários, estava mais num clima de festa do que, propriamente dito, naquele clima mais de campanha, em que você vai para o embate. Talvez a gente veja isso nos próximos dias. Diferente do Flávio Bolsonaro, que lançou sua campanha no Rio, né, Heitor?
Na praia de Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro, o ex-senador, ele ainda é senador até o final do ano, né? Usou uma fala gravada do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, durante a mobilização. Flávio Bolsonaro estava vestido com um colete à prova de balas e escolheu justamente o partido onde ele é senador, onde a carreira política do pai começou, que é o estado do Rio de Janeiro, e onde a família tem uma forte presença também nos bastidores políticos. Há uma estimativa de uma presença de público realizada pelo Observatório da USP que indica cerca de 8.900 pessoas na praia de Copacabana. O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, afirmou em entrevistas hoje que ele acredita que isso tenha ocorrido porque estava um tempo nublado. O tempo não estava bom. O próprio Flávio falou que, igual ao Bolsonaro, não existe no assunto de mobilização nacional. Embora o Rio de Janeiro seja a capital política da família Bolsonaro, a sensação que passa é que é no sul do país onde Flávio Bolsonaro deve ter um apoio mais massivamente falando de pessoas que vão às ruas, que vão à busca de um voto, a famosa virada de voto. E aqui no estado de São Paulo também. Ontem, inclusive, havia uma informação, ontem foi realizada, por exemplo, em Jundiaí, uma carreata com apoiadores do candidato Flávio Bolsonaro, e surgiu até um burburinho na cidade de que o próprio candidato estaria por lá e depois iria para o Rio de Janeiro, o que não se concretizou. Ele já estava no Rio de Janeiro. Agora, a presença do candidato Flávio Bolsonaro, num primeiro momento, imagino que deva ser, Tiago, nos territórios onde ele tem um apoio mais expressivo, para mobilizar uma militância que vai precisar conter não apenas um possível crescimento de Lula no primeiro turno, mas também daqueles candidatos da direita para que Flávio continue sendo a principal liderança de oposição ao presidente do PT. O Flávio tem algumas missões aí para conseguir se eleger presidente da República. Acho que a primeira delas é conseguir conter os outros candidatos da direita. Vou ser sincero com você, Heitor, não acho essa uma missão muito difícil, porque o bolsonarismo é muito leal, então acho muito difícil qualquer outro candidato da direita crescer. Posso estar equivocado aqui na minha análise, mas é assim que eu vejo, talvez chegue aos 10%, mas não passe disso. E aí, o que ele tem que evitar seria uma vitória de Lula no primeiro turno, porque aí não importa se ele conseguiu conter ou não, ou se o candidato à direita cresceu ou não. Então, acho que essa é a primeira missão. A segunda é tentar diminuir diferenças em alguns lugares do país. O bolsonarismo é muito forte no sul do país, principalmente em Santa Catarina e no Paraná. E no Rio Grande do Sul há uma divisão um pouco maior, a esquerda é um pouco mais forte nesse estado brasileiro do que em comparação com o Paraná e Santa Catarina, em que os palanques bolsonaristas são muito mais fortes e devem vencer a eleição no primeiro turno. A reeleição do governador Jorginho Melo em Santa Catarina e provavelmente a vitória de Sérgio Moro no Paraná, a não ser que a gente seja pego de surpresa aí, porque o candidato do governador Ratinho Júnior não está empolgando, né? Mas, de todo modo, são dois palanques ali mesmo, que diga que é de Ronaldo Caiado, mais ligado ao bolsonarismo. No Sudeste, acho que a grande questão é que todo mundo fala que Lula venceu no Nordeste em 2022. Eu vou na contramão disso. Lula venceu no Sudeste, principalmente em São Paulo, porque o grande cálculo era, a diferença não pode ser grande em São Paulo, e ela não foi, se eu não estou enganado, foi de 10 pontos, um pouco mais, 11, 12 pontos. Se fosse acima de 15, provavelmente Bolsonaro teria levado. Por que eu falo isso? Porque São Paulo é o maior colégio eleitoral do país, então, proporcionalmente, cada ponto no estado tem uma quantidade de votos maior e um impacto maior na conta nacional. E a outra missão, que essa eu acho extremamente difícil, mesmo com os candidatos lulistas no Nordeste enfrentando dificuldades, é diminuir a diferença de Lula no Nordeste. Muita gente aposta nisso. Eu tenho dificuldade em acreditar nisso, porque mesmo os candidatos de oposição no Nordeste não dizem que não votam no Lula.
Porque, então, imagina qual que é o clima. Se eu, que sou da oposição, e mesmo o Lula apoiando outro candidato, não vou contra ele, imagina qual é o clima de votação nessas regiões. Então, acho que são algumas missões que Flávio tem pela frente, e para isso vai utilizar a máquina do PL. O problema é que o Centrão se colocou neutro. Alguns dizem que foi pro Lula. Eu acho que o Centrão está esperando para ver o que vai dar, porque o Centrão tá atrás de poder, né, Heitor? E esse negócio também, vou até destacar aqui, esse negócio de colete à prova de balas, candidatos, eu sei que é uma questão de segurança, mas tem algumas situações, tipo o Renan Santos aqui no lançamento da candidatura em São Paulo, que pelo absurdo, né, Heitor Fredo? E eis que aos 45 do segundo tempo, surge na lista dos candidatos à presidência da República um nome diferente. Pablo Marçal. O empresário e influenciador, que foi terceiro colocado nas eleições para a Prefeitura de São Paulo em 2024, se lança candidato à presidência pelo PRTB. O Partido Renovador Trabalhista Nacional protocolou o registro da candidatura na data limite, para ser bem exato, sábado às 7h53 da noite. O anúncio chama a atenção porque Pablo Marçal está inelegível até 2032 em função do uso de documentos falsos contra o então candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos. Agora, Thiago Prudente, tem uma coisa aqui que a gente não tem como ignorar, que é o patrimônio de Pablo Marçal, o crescimento patrimonial de 2 anos de Pablo Marçal. Em 2024, todos os candidatos, para deixar claro, todos os candidatos são obrigados a colocar os seus bens na Justiça Eleitoral e esses são dados públicos. Em 2024, Pablo Marçal foi candidato a prefeito pelo mesmo PRTB e ele tinha um patrimônio de R$ 169.503.058 e mais 17 centavos. Agora, em 2026, Pablo Marçal tem um patrimônio de R$ 7.418.372.569, ou seja, um crescimento em 2 anos de mais de 7 bilhões e 200 milhões de reais. Vamos fazer algumas comparações aqui. Primeiro, dividindo isso em números no nosso calendário, isso significa que por dia, entre a eleição de prefeito e agora, Pablo Marçal ganhou, como pessoa física, R$ 9.929.958 por dia. Por hora, Pablo Marçal teve um crescimento de R$ 413 mil. Vamos fazer uma comparação aqui com o filme A Odisseia, um grande sucesso do cinema internacional. A Odisseia arrecadou no mundo 1 bilhão e 290 milhões de dólares até aqui. Com a cotação do dólar de hoje de R$ 5,21, a bilheteria total da Odisseia foi de R$ 6.720.900. Ou seja, em 2 anos, o crescimento patrimonial de Pablo Marçal cresceu mais do que a bilheteria de um dos maiores filmes do século XXI, A Odisseia, conseguiu no mundo, não é só nos Estados Unidos, viu, Thiago Prudente? É impressionante, né? Mas eu tô achando, Heitor Fredo, que isso foi mais uma estratégia de Pablo Marçal, tá? Porque depois ele publicou que vai pedir ao TSE que corrija a declaração do patrimônio. Sabe aqueles factoides que ele adora criar, o Heitor Fredo? E a gente tá falando dele agora. Exatamente. Foi exatamente. Por causa dessa declaração maluca aí, ele virou notícia. E você gostando ou não de Pablo Marçal, para quem está nos acompanhando, dizer que ele não sabe chamar atenção e aparecer na mídia é ignorar o óbvio e os fatos. E os fatos mostram que ele sabe muito bem fazer isso. Mas, sem dúvida nenhuma, ele não informou qual vai ser o patrimônio corrigido lá no TSE, mas o homem está mais rico que Elon Musk, hein, Heitor Fredo? E no intervalo muito curto, né? E, enfim, ele tem que justificar isso tudo que ele declarou, afinal de contas, é um crescimento patrimonial muito alto e que ele não tem um cargo público, mas, obviamente, vender livros e fazer palestras é um valor considerável.
Deve estar vendendo muito livro, muita palestra, e é uma pessoa, né? Ele ensina a ficar rico, não ensina, não é isso? Eu nunca vi um curso do Pablo Marçal, para ser muito sincero. Só vi algumas coisas na época que ele foi candidato a prefeito, mas basicamente ele ensina as pessoas a ficar ricas, né? Então... Agora, do ponto de vista eleitoral, é uma candidatura que já nasce morta, porque ele está inelegível até 2032, o recurso foi julgado recentemente e não tem nenhuma chance dele estar na urna. Porém, se ele continuar com a campanha e eleitores optarem pelo número dele, pelo voto em Pablo Marçal, esse número vai ser voto nulo, Thiago. Exatamente, acho que a grande questão é essa. É claro que a gente vai ter que aguardar para ver a velocidade da justiça eleitoral. Às vezes a justiça eleitoral é muito rápida, às vezes ela é muito lenta. Tanto de casos de pessoas que foram eleitas e o julgamento demorou, e aí no meio do mandato o candidato é cassado. Mas se a justiça eleitoral for rápida, esse risco não vai acontecer. Se a justiça eleitoral demorar demais, o que vai acontecer? O número dele vai ser inscrito na urna. Ou ele estiver lá recorrendo e tal, o número vai estar inscrito na urna. E aí, quem votar nele vai ter o voto nulo, porque basicamente ele não é um candidato válido. O que acontece com essa questão? O número de votos válidos, que são aqueles que somam para a eleição, ou seja, descartando brancos, nulos, só os votos válidos, as pessoas que votaram nos candidatos, diminui. Ou seja, quem está na frente aumenta a chance de uma vitória em primeiro turno, independentemente de quem estiver na frente, se fosse Flávio ou se fosse Lula. No caso, hoje, Lula lidera as pesquisas. Por quê? Porque esse universo de votos totais diminui e, portanto, a porcentagem acaba subindo e a chance de 50+1, que é o que é necessário para uma eleição em primeiro turno, aumenta. Vamos ver os próximos passos. Alguns disseram aí que Pablo Marçal entrou porque ele vai participar dos debates e vai ajudar Flávio a fazer a dobradinha. Vi essa análise, Heitor Fredo, como Padre Kelmon da eleição de 2022, mas tem um alerta aí. O PRTB não tem representação no Congresso e, portanto, não tem a obrigação de ser chamado para os debates, não tem ali 5 deputados eleitos e por isso não tem essa obrigação. Como o Novo também não tem e o Missão também não tem. As emissoras podem convidar os candidatos, criar um critério próprio, mas elas não têm essa obrigação se elas forem seguir o critério de 5 deputados eleitos. Esses partidos não teriam obrigatoriamente que ser chamados, a não ser que outro critério fosse colocado. Vamos ver, né? Porque Pablo Marçal é uma surpresa a cada momento. Talvez também ele esteja fazendo isso só para alavancar o seu nome e, quem sabe, ganhar mais dinheiro aí com o marketing que ele vem fazendo nos últimos anos. Essa possibilidade também está na mesa, né, Heitor Fredo? Sim, ele foi candidato pelo mesmo PRTB nas eleições 2024 e foi convidado para os debates porque aparecia com um número muito expressivo nas pesquisas eleitorais, acima dos 20 pontos percentuais. Candidato que por muito pouco não foi ao segundo turno, então por uma questão editorial, por ele ser um candidato competitivo, as emissoras acabaram optando pelo convite, o que não é o caso agora, pelo menos por enquanto o nome dele sequer foi colocado em qualquer pesquisa eleitoral. Tiago Prudente, diga. Se você acha que se for colocado ele vai aparecer bem nas pesquisas, Heitor Fredo? Chutômetro aqui, né? Acho que não com os 20% que estavam na cidade de São Paulo. Eu não sei se o Pablo Marçal ele é uma figura tão conhecida assim fora da nossa bolha sul-sudeste. Não sei se ele é um grande fenômeno no norte, no centro-oeste, no nordeste do país, porque se você for olhar um recorte dos seguidores, eles estão majoritariamente em São Paulo, Rio de Janeiro, os estados do sul. Não sei se ele teria esse peso todo, ainda mais numa eleição em que você tem Lula de um lado e um Bolsonaro do outro, num país que a gente já sabe que está extremamente polarizado, né, Thiago? Exatamente, mas seria um banho de água fria para os outros candidatos que estão ali brigando entre os 3% e 5%, se ele aparecesse já na frente, né? Ia ser um banho de água fria para quem está começando a campanha, uma campanha curta, 45 dias. Só para a gente fechar aqui, Heitor, eu queria deixar um alerta. Começou a eleição, começou aquele momento em que os candidatos começam a publicar suas propostas, as suas ideias, e isso está tudo bem. Você, eleitor, aí na hora de decidir, veja o seu melhor candidato, mas fique muito atento com candidatos que postam fake news, candidatos que se apoiam em notícias distorcidas,
Isso é muito importante nesse momento. Então fique atento, confira. Não acredite no que você vê na rede social do candidato. Dá um Google ali, você vai checar a informação rapidinho para entender o que ele está dizendo é verdade. E até muitos influencers por aí que estão passando essa sensação. Isso vale tanto para candidatos da direita quanto candidatos da esquerda. E se eu fosse deixar uma dica aqui, candidato que posta fake news, que posta mentira, se ele já mente na eleição, mente na rede social, por que você acha que ele não vai te enganar quando ele estiver eleito? Então, acho que esse é um ponto principal. Eu falo isso em cima ontem, a gente teve o lançamento das campanhas e já foi uma febre de fake news para ambos os lados sobre público nos locais. Os dois locais estavam, sim, com bastante gente, tá? Eu estava no estádio, o estádio estava lotado. Lá no Rio de Janeiro tinha, sim, um bom público. Não dá para comparar com os públicos de manifestações anteriores, até porque o Flávio não é, como ele próprio disse, o pai tem um poder de mobilização maior, mas é, assim, um número expressivo de levar pessoas para a praia de Copacabana, assim como o Lula também levou um número expressivo. Você não precisa falar que o outro candidato está vazio para defender a sua ideias ou criar fake news. Defenda com argumentos, defenda com aquilo que você realmente acredita e não com fake news. Acho que essa é a mensagem que fica nesse começo, né, Heitor? E a gente vai tentar aqui, ao longo do caminho, ajudar o eleitor a não cair nessas fake news, né, Heitor? E se você quiser conhecer um pouco mais do seu candidato para qualquer cargo, deputado federal, deputado estadual, senador, governador, vice-governador, presidente, vice-presidente, suplente de senador, todos eles têm a ficha pública divulgada no Divulga Candi Contas do TSE. Vamos dar um caminho fácil? Joga no Google Divulga Candi com Demudo TSE. Ali você vai chegar à página do Tribunal Superior Eleitoral e você tem um caminho muito fácil para conhecer todos os candidatos na eleição 2026. Tiago Prudente, bom trabalho para você, uma ótima semana para todos os colegas aí da capital no Grupo Bandeirantes. Para você também, Heitor, para quem nos acompanha. E vamos lá, dia 2 de 45 até o dia 4 de outubro, fiz a conta certa? É isso aí, né? Não sei, se não acertar, você pode ser contratado como contador de Pablo Marçal. Pode deixar, um abraço. 11h23, um último intervalo, na volta a sua participação e a gente vai explicar um pouco mais sobre as regras eleitorais que agora estão valendo, inclusive para os veículos de comunicação. Manhã Bandeirantes. Minuto Band Multi. Você informado em 1 minuto. Agora existe uma nova regra envolvendo propaganda eleitoral e carros de aplicativo. O Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, decidiu que veículos usados para transporte de passageiros por aplicativo não podem exibir propaganda eleitoral em adesivos enquanto estiverem prestando o serviço. A decisão foi confirmada pelo tribunal em um caso que envolveu um candidato das eleições municipais de 2024 em Caruaru, Pernambuco. Ele havia recebido uma multa de R$2.000 e a maioria dos ministros do TSE decidiu manter a penalidade. Segundo o entendimento do tribunal, mesmo sendo um veículo particular, o carro de aplicativo passa a ser considerado um bem de uso comum para fins da legislação eleitoral, enquanto está transportando passageiros de forma remunerada. Na prática, isso significa que o motorista não pode colocar adesivos de candidatos ou outros materiais de propaganda eleitoral no carro enquanto estiver trabalhando pelo aplicativo. A justificativa é que os passageiros ficam diretamente expostos à propaganda durante a corrida. Para o TSE, isso caracteriza divulgação eleitoral em um local considerado de uso comum. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Band Multi. Você informado em 1 minuto. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. A cada 30 segundos, uma mulher liga pra polícia e pede socorro. Liga, polícia.
Sim, polícia militar. A cada 4 minutos, um estupro. E a cada 6 horas, mais um feminicídio. É preciso dar um basta, cobrar, acolher as vítimas e dizer não a qualquer agressor. Você não está sozinha. Ligue 180 e denuncie. Violência contra a mulher. A Band não se cala. Manhã Bandeirantes. 11 da manhã, 26 minutos. Campanha eleitoral começou oficialmente ontem. Isso também altera algumas regras que nós temos que combinar aqui do Manhã Bandeirantes com os nossos ouvintes. Todas as mensagens são sempre muito bem-vindas. Todas as opiniões políticas têm espaço no Manhã Bandeirantes. Porém, de agora até outubro, nós temos que tomar alguns cuidados a mais, com citação de nomes de candidatos, com exposição de opiniões de qualquer que seja o espectro político. Por esse motivo, eu quero agradecer a mensagem do Luiz Antônio Diniz, que é morador da cidade de São Carlos, nosso ouvinte aqui do Manhã Bandeirantes. Mas nós temos algumas opiniões da forma como foram conduzidas que a gente não pode mais colocar neste período eleitoral. Ah, mas eu vi que o fulano no YouTube, ciclano no blog dele, são regras diferentes. Emissoras de rádio e televisão são concessões públicas. Sites, canais do YouTube têm outras regras específicas. Vamos dar uma passada, Nath Luquezzi, naquilo que o candidato pode e o que não pode fazer nesse período de campanha, até para que nós sejamos também fiscais daqueles que querem representar o povo? Vamos começar então pelo que o candidato pode fazer nesse período. Ele pode usar atendimento automático para conversar com eleitores, desde que informe que o conteúdo foi fabricado por tecnologia. É o famoso bot, um robô que responde automaticamente mensagens. Isso. Fazer parceria com influenciadores é permitido, distribuir camisas a cabos eleitorais, desde que não contenham elementos explícitos de propaganda eleitoral. Isso é tão vago e genérico. E o que não pode? Usar robôs ou meios não oferecidos pela rede social ou página de pesquisa para impulsionar o conteúdo, contratar pessoas para comentar e curtir publicações, fazer propaganda em site que não seja dele ou do próprio partido, espalhar material de propaganda no local de votação ou nas vias próximas. O famoso jogar santinho no chão na porta da escola. Usar trio elétricos, exceto em comícios, criar artificialmente estados mentais, ou emocionais ou passionais na opinião pública. Muito complexo. Muito. Promover rifas, sorteio ou vantagens pessoais de qualquer natureza. E o eleitor, o que pode fazer nesse período? Usar bandeiras, broches, adesivos, camisetas, outros adornos, voluntariamente colocar adesivo em seu veículo, desde que tenha no máximo meio metro quadrado. Agora, o que não pode? Colocar bandeiras em imóveis, mesmo particulares, agir no ambiente de trabalho de modo que caracterize assédio eleitoral. Um abraço aqui para o ouvinte, o Erivelton, dizendo que parece que o candidato agora à presidência da República, Pablo Marçal, fez bicos de âncora na Rádio Bandeirantes. Não fez mesmo com esses valores que ele declarou. A mensagem aqui também do Marco Bedin, um grande abraço para você. E quem nos escreve aqui, o Adriano Vermelho, diz o seguinte: podemos, através de algumas frases chaves e conhecidíssimas da política, designarmos o início do processo eleitoral, como a campanha está na rua, foi dada a largada, é o início do maior evento democrático, enfim, começou algo que nunca terminou. O político está sempre em campanha, vencendo ou perdendo absolutamente tudo que eles fazem é pensando nos seus ganhos políticos. Desejando bom dia e boa semana aos mais impolutos âncoras do rádio do interior. Semana. Obrigado, Adriano. E você vai acompanhar a Nath Luquezzi daqui a pouco no Band Mulher com quais atrações? Hoje a gente fala de brechó, dia do pão de queijo, babado do mundo dos famosos, 1h30 da tarde, eu espero você. Trabalhos técnicos de Edson Freitas na mesa de som, Alan Zanelato na central técnica. Um grande abraço para você e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Band Play e também no YouTube.
Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. A Bandeirantes acompanha os fatos, noticia o indispensável e apresenta a informação para que seja discutida, debatida. Contamos com jornalistas de peso e convidamos especialistas para análise embasada, com detalhes, para você ter ferramentas para entender melhor, relacionar os pontos e chegar às suas conclusões. A rádio que investiga, esmiuça, explica, expõe argumentos. É a sua rádio de sempre. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Vimos coisas incríveis, revoluções,